para completar, descobrir quem são as maiores promessas da base do São Paulo que devem ser aproveitadas no time principal. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a possibilidade de Marcos Rojo, zagueiro do Racing, virar reforço do São Paulo. Será que esse nome já foi debatido dentro do tricolor? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo descobrir quais são os atletas da base na mira da comissão técnica do time principal. Hernan Crespo já tem inclusive trabalhado com 3 atletas num processo de transição vindos de Cotia. São eles Paulinho centroavante, Luca ponta e Nicolas lateral esquerdo. Esses devem ser os primeiros a ganhar mais minutos no time principal. Mas existem outros 8 jogadores em Cotia que já chamaram a atenção do Crespo e da diretoria que fica na Barra Funda. São eles Pedro Ferreira, meio atacante, Gustavo Santana, centroavante, Isaac, zagueiro, Osório também zagueiro, Bezerra, volante, Giorginei, segundo volante, Matheus Ferreira, primeiro volante, além do JP, goleiro. São Paulo vai investir muito nas categorias de base. Ainda que aquela história do fundo, com participação de Marinax e da Galápagos, não saia do papel, o futuro do São Paulo, na percepção de Júlio Casares e companhia, passa pelo centro de treinamento de Cotia. Cada vez você vai ouvir mais falar a respeito de atletas formados na base ou comprados para a base, performando no time principal. Do Racing, na semifinal da Libertadores, Marcos Rojo pode virar reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira aqui no YouTube. Não sabia de nada a esse respeito e repassei por uma fonte que está participando de todo o processo de definição do elenco para 2026. E a resposta foi, abre aspas, nunca falamos sobre esse nome. Quero usar esse exemplo do Marcos Rojo para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. E o zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho. Chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade, especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrares pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Notícias do São Paulo. Marcião estava contando para vocês sobre reforços, né? Durante a live trouxe 3 nomes de atletas da base que já estão no processo de transição, e estou aguardando aqui para ver se tem alguma verdade nessa história de Marcos Rojo do Racing no São Paulo, tá? E como o Flamengo campeão da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o ABG9, tira minha dúvida. Não, estava explicando no comecinho da live, mas não custa repetir. Flamengo campeão da Libertadores, o G6 vira G7. Se um time da Copa do Brasil for campeão, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7, aí vira G8. Por exemplo, o Cruzeiro e o Fluminense, um é terceiro, o outro é sexto. Se esses dois forem campeões e se mantiverem nessas posições, o G7 vira G8, tá? Não vai dar para ser G9, isso só aconteceria se o campeão da Sul-Americana também estivesse entre os primeiros. O Galo pode até ser campeão da Sula, mas está cada vez mais distante a possibilidade dele pegar uma vaga, dele ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. O Everton Vilas Boas, Nicola, o São Paulo tem previsão de acertar todos os direitos de imagem atrasados até o fim do ano. A ideia é fechar agora no começo do mês de novembro, tá? O São Paulo já pagou um mês de imagem atrasada na semana passada, assim que o Márcio Carlo Magno assumiu o futebol, e a promessa de que os problemas serão solucionados. Esse segundo mês de direito de imagem será solucionado
na próxima semana, no máximo na outra. Que mais? Chegou a resposta importante, por isso que você precisa ficar até o fim da live sempre. Durante a live, perguntaram se Marcos Rojo, zagueiro do Racing, que já foi do Boca, pode ser contratado pelo São Paulo. Ninguém falou sobre esse nome dentro do São Paulo. Então, descartemos, não fazia muito sentido mesmo, até pela idade. Eu comecei a live dizendo que o São Paulo vai bater na tecla de que precisa contratar jogadores jovens. O Marcos Rojo, hoje, quer ver, ó? Fez bons jogos contra o Flamengo, tá? 35 anos de idade. Problema sério no joelho. Há quem garanta que a condição do joelho dele é péssima. Mas, enfim, 35 anos de idade, faz 36 agora no mês de março do ano que vem. 20 de março. Hora de falar sobre o São Paulo. Tenho contato para vocês que a busca do tricolor para reforços para a temporada de 2026 já começou. São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Salve, Nicola! Sabe dizer quais promessas do São Paulo mais chamam a atenção para subir no próximo ano? Para ficarmos de olho na copinha. Estou printando a pergunta do Leonardo para mandar para o Douglas Schwartzman, que é o cara da base do São Paulo, né? Hoje surgiu a notícia de que o São Paulo pretende promover 6 atletas da base para o profissional depois da Copa São Paulo de Juniores, tá? Aqui, ó. Deixa eu trazer uma informação importante. Douglas, boa noite. Tudo em ordem por aí? Ontem rolou a primeira reunião de planejamento do São Paulo para 2026, né? Eu tinha contado em primeira mão que o objetivo do São Paulo para a contratação de reforços era buscar jogadores de intensidade com pequeno histórico de lesão. Ou seja, em suma, a ideia do São Paulo é contratar jogadores jovens, tá? Essa é a grande meta. Mas aqui que vem a informação, mais uma informação exclusiva para vocês. Nessa reunião, Crespo fez um pedido para a diretoria do São Paulo. Crespo falou que gostaria muito que o São Paulo, a partir do próximo ano, todo jogador que fosse contratado, que o São Paulo pelo menos o consultasse. Não que o Crespo vá vetar o negócio, mas o Crespo quer participar da escolha. A alegação é de que enquanto os negócios foram fechados pelo Belmonte e pelo Rui Costa na janela da metade do ano, ele não participou. O Crespo havia sido contratado em julho. O Crespo chega um pouquinho depois do Dineno, mas antes do Rafael Tolói, do Rigoni, e também teve mais um, o Rigoni e do Mailton. Enfim. Nicola, my friend, o que você sabe sobre a reunião no São Paulo? Então, já contei alguns dos bastidores, né? Reunião que começou a definir planejamento. O São Paulo debateu sobre reforços, perfil de reforços. O São Paulo entende que a janela para contratar é a de janeiro. Houve uma mudança importante no calendário, né? A gente tinha uma janela de janeiro para estaduais e a partir de abril, com a chegada do Campeonato Brasileiro, é que os times se reforçavam para valer. Como o brasileiro começa em 28 de janeiro, a janela mais forte, imagino que para todos os clubes, será a janela de janeiro. E o São Paulo já começou seu planejamento para tentar contratar reforços importantes já no começo do ano. Jorge Nicola, Crespo já indicou nomes para o São Paulo, você tem informações? Marcos, o São Paulo é quem vai buscar os jogadores. O Crespo não participou das chegadas do Rigoni, não participou da chegada do Tapia, não participou da chegada do Rigoni, me surpreendeu, tá? Do Mailton e do Tolói. Me surpreendi, porque eu tinha certeza que era que o Rigoni ele que tinha indicado.
o São Paulo pretende continuar contratando sem indicação do Crespo, mas o Crespo pediu na reunião de quarta-feira que ele seja pelo menos consultado, para que ele possa opinar também sobre o tema, tá?